Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Agora nós vamos ouvir a palavra que Deus deseja falar conosco através da sua palavra. Eu quero falar sobre uma família sob ataque do inimigo. Uma família sob ataque demoníaco. Quando o inimigo ataca a família. É isso que eu quero ministrar nessa noite. Quando o inimigo ataca a família. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Espero que o áudio esteja bom para os irmãos que estão no Facebook poder ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Nós estaremos transmitindo esta palavra para você que está aí nos assistindo e para os irmãos que estão aqui na Simão da Mota. Diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 9. Preste bem atenção neste texto, a partir do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondeu, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Oh, aleluia. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Palavra esta que mexe com as nossas estruturas, palavra que nos revela verdades muito profundas no reino espiritual, verdades estas, Senhor, que nos ensina, Senhor, coisas muito profundas. Por isso, nesta noite, uma vez mais eu oro, pedindo que o teu Espírito fale aos nossos corações, que o nosso coração esteja quebrantado e a nossa mente cativa a tua palavra,
e que o teu nome seja glorificado. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pode se sentar. Queridos, eu estava pedindo a Deus, irmã Cátia, uma palavra para a família hoje. Eliseu. E esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para falar para a família, para os irmãos que aqui estão. Nós temos um quadro de uma família que está passando por uma situação de extrema dificuldade. Nós encontramos nesse texto que eu acabei de ler, uma família sofrendo, uma família padecendo, uma família angustiada, uma família perturbada, uma família que está sob ataque do inimigo. Esta família está precisando de socorro, precisando de ajuda. Nós temos aí uma família que está com um jovem endemoniado dentro de sua casa. E nós podemos imaginar que uma pessoa dentro da família que sofre como esse jovem está sofrendo, faz com que toda a família sofra junto. Não tem como. Eu encontro toda uma família sofrendo. É o pai, se ele tem mãe, certamente acredito eu que deveria ter. A mãe está sofrendo. Estão todos sofrendo, os amigos, os parentes, vendo aquela situação daquele jovem daquele jeito. Então nós encontramos uma família enfrentando sérias dificuldades. E o que não falta hoje em nossos dias são famílias enfrentando sérias dificuldades, sérios problemas, enfrentando situações dificílimas. Esta família é uma família que está em extrema dificuldade. E existem situações, quando nós lemos um texto como esse, que ocorrem dentro da família, que fogem da nossa alçada, que nós não sabemos como lidar. Nenhum de nós está isento de enfrentar problemas dentro da família, que nós não sabemos lidar com eles, que nós não temos estrutura para lidar com eles, não temos capacidade para lidar com eles. E é neste momento em que os problemas atingem a família, que nós temos que ter a sensibilidade e a humildade de pedir ajuda. Aleluia, alguém está me ouvindo aqui nessa noite em nome de Jesus. Esse pai, ele sai em busca de ajuda. Esse pai desesperado sai em busca de socorro. Socorro para quem? Para a família, porque toda a família está sofrendo. Ele tem em casa um jovem, um menino, que desde a infância, desde pequeno, sofre de uma possessão maligna. E o texto me deixa triste de ver o que este espírito maligno fazia com este jovem. O quadro dele, quando você lê, é muito parecido com o que chamamos de epilepsia. Mas a epilepsia, a gente precisa ter muito cuidado, porque a epilepsia é uma doença que precisa de tratamento, que precisa de remédio, que precisa de especialistas. O caso deste jovem não era uma epilepsia, como alguns afirmam dizer. Não, era possessão demoníaca. E nós precisamos ter cuidado para não confundir doenças físicas com doenças espirituais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Este jovem, ele tem reações como de um epiléptico, como de alguém que está com epilepsia, mas não, ele está possesso de um espírito que o leva a ranger os dentes, que o leva a espumar, que o leva a se ferir, que o leva a ser lançado no fogo, na água. Esse menino, quando o espírito maligno lhe toma, ele fica descontrolado, ele se revolta no chão, rola no chão, se fere, range os dentes, espuma. E quem olha pode dizer, é um caso de epilepsia, se alguém olhasse nos dias atuais. Mas não era epilepsia aquele caso, era um espírito maligno que tinha entrado de alguma forma no corpo daquele jovem, e que entrara vez ou outra. O texto vai mostrar que ele não entra constantemente, por isso que Jesus vai dizer, sai e não volte mais.
porque certamente o demônio saía e voltava, saía, fazia bagunça dele e voltava, saía e voltava. E aí nós temos um quadro de uma família desesperada, que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Deixa eu falar uma coisa aqui, nós estamos no culto da família, e é muito importante falar isso para a família. Nós temos que ter cuidado com os dois extremos, quando falamos com família. Quais extremos? O primeiro, de espiritualizar tudo, de achar que tudo o que acontece dentro de casa é do diabo, é do demônio, que todo mal que acontece é Satanás. Isso não é verdade, nem tudo é o diabo. A gente precisa ter esse discernimento, de entender que nem tudo é o inimigo, mas nós também precisamos ter muito cuidado para entender que existem coisas que atingem a família, que tem um viés espiritual, que tem um viés maligno, que tem a mão do inimigo, e nós como servos de Deus precisamos ter essa sensibilidade de entender quando é o inimigo, quando não é o inimigo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Neste caso aqui, nós temos uma possessão maligna. Não adiantaria levar esse menino para os médicos da época, os remédios da época não funcionariam, os exames clínicos não diagnosticariam o problema. Inclusive, este demônio, esse espírito maligno que tomou esta criança, causou deficiência nela, causou mudez e surdez. Essa criança ficou incomunicável. Imagine você, pai, minha querida que está aqui, meu querido pai, minha querida mãe, imagine ter um filho assim em casa. E nós precisamos olhar com muito carinho para este texto, porque existem situações que nós precisamos saber lidar com elas. Precisamos pedir a Deus a capacidade para poder lidar com elas. Existem esses casos e existem outros casos, como por exemplo, dentro da família, traumas emocionais, que podem causar grandes doenças no aspecto emocional de membros da família. Hoje a gente tem famílias com membros da família muito doentes emocionalmente por causa de traumas que ocorreram. Então nós precisamos entender, e olhando para o texto, nós vamos ver um jovem. Jesus estava no monte com 3 discípulos orando. Pedro, Tiago e João estão no monte. Jesus se transfigura diante deles. Enquanto Jesus está no monte ali, se revelando aos 3 discípulos ali, os outros 9 discípulos estão cá embaixo, numa guerra travada, tentando expulsar o demônio de um menino e não conseguem. Vai juntando gente vai chegando. Os escribas que estão ali, questionadores, estão olhando os discípulos envergonhados, os discípulos de Jesus. Eles estão ali lutando e dizendo certamente: em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, porque eles já tinham tido essa experiência outra feita. Jesus já tinha dado autoridade para eles quando disse: ide e em meu nome expulsar os demônios. Jesus já tinha dado autoridade para que eles fossem expulsar demônios. Eles já tinham tido alguma experiência com a questão do exorcismo, que é expulsar o demônio, mas naquele caso ali eles não conseguiram. Certamente eles suaram a camisa, certamente ficaram roucos de tanto gritar e dizendo: em nome de Jesus sai, em nome de Jesus, e o demônio não saía, e a multidão está se aglomerando, e os escribas estão questionando, dizendo: está vendo como é que esse nome não tem poder? Está vendo como é que vocês estão enganados com relação a esse Jesus? E Jesus está no monte. De repente Jesus vai descendo do monte com Pedro, Tiago e João, e olhando de longe ele já vê um movimento, um grupo de pessoas enormes, e ele vai se aproximando, e quando ele chega mais próximo ele vê que os escribas estão discutindo com os seus discípulos. Há uma contenda entre os escribas, doutores da lei, com os discípulos, e era exatamente envergonhando os discípulos, porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí Jesus vai se aproximando e Jesus pergunta: o que está acontecendo? Aleluia, aleluia. O texto vai dizer no versículo de número 16: e perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? O que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Qual o problema? Aí o versículo 17 vai dizer que eles disseram assim: um da multidão, que é o pai, respondendo, disse: mestre, trouxe-te
meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, percebam que não era uma manifestação contínua. Vez ou outra esse menino era cometido e o demônio se apossava desse jovem. E ele diz, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, range os dentes, vai se secando. Olha que quadro terrível. Os nervos, o sistema nervoso vai sendo contraído, ele vai se encolhendo todo o corpo. Que coisa horrível. Você vê que a possessão maligna mexe com o sistema nervoso do ser humano. Mexe com o psique. A pessoa perde totalmente a noção das coisas, onde está, o que está fazendo. O corpo reage, o sistema nervoso reage, os nervos começam a encolher, a pessoa começa, algumas regiões como mãos, começam a ficar torcidas. E eu disse para os seus discípulos que o expulsasse, e eles não puderam. Eu estou decepcionado, porque eu ouvi falar tanto do Senhor e dos teus discípulos que expulsam demônios, e eu tinha uma esperança, qual? De que meu filho seria liberto, que meu filho receberia a cura, o milagre. Mas eu trouxe aos teus discípulos, eu vim até os teus discípulos, e eles não puderam. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui me assistindo, você que veio nessa live da família. Tem momentos que Deus permite situações que não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o diácono, não é para a equipe de oração. Não, é uma experiência que Deus quer dar com você e ele. É algo particular que Deus quer fazer na tua casa, na tua família. De repente quem Deus quer usar ali não é o pastor, não é o presbítero. De repente é você que está na sua casa, que Deus quer usar com autoridade. Quer te dar uma experiência ímpar. Não puderam. Aí Jesus no versículo 19, ele diz assim, vai responder, ó geração incrédula. Incrédula por quê? Porque Jesus entende que o que faltou aos discípulos foi fé. Deixa eu falar uma coisa, os discípulos tinham um nome, mas não tinham fé. Não basta ter o nome de Jesus, não basta mencionar o nome de Jesus, não basta falar o nome de Jesus, é preciso andar com Jesus, estar com Jesus, ter fé em Jesus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Oh, geração incrédula, essa geração incrédula está se referindo também aos discípulos, e está dizendo, até quando estarei convosco, até quando eu vou estar para resolver esses problemas? Até quando vocês vão sofrer por causa, e de quê? Jesus está indignado, não é com a possessão maligna, Jesus está indignado com a incredulidade. O que estava faltando nos discípulos? Autoridade, fé, de convicção, de que eles tinham sobre si esta autoridade. Faltava neles comunhão, oração, jejum. Oh, aleluia, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Porque no reino, nas batalhas, ei, deixa eu falar, eu estou falando para famílias que estão sofrendo ataques do diabo, famílias que estão sofrendo ataques do inimigo. Deixa eu te falar, só tem uma maneira de vencer isso. Não adianta campanhas mirabolantes, não adianta levar para casa rosa ungido, sal ungido, não adianta o óleo ungido, é preciso oração, fé, jejum, compromisso com Deus, comunhão com Deus, vida no altar, para que o diabo saia e o nome de Deus seja glorificado. Não tem outro jeito, irmão. São as armas espirituais que temos. É a palavra, é a oração, é o jejum. E nós precisamos dessas armas, porque constantemente a nossa família é atacada pelo inimigo. Não pense você que está me assistindo, você que está me ouvindo nessa noite, a nossa família é alvo do diabo. A nossa família é alvo do inimigo. Aquela família, esta família que eu estou ministrando, foi atingida pelo inimigo. Hoje eu estava lendo uma matéria sobre de um pastor muito conhecido. E ele estava falando sobre possessão demoníaca, e ele falou algo que me marcou. Ele disse que certa feita foi em um local para expulsar demônios de uma jovem.
E ao tentar expulsar os demônios daquela jovem, o demônio disse para ele: não sairei, porque recebi o convite para entrar. Aí aquele pastor muito cheio de Deus disse: mas eu te ordeno que saia. Mas o que me impressionou é que o diabo disse: eu recebi um convite para entrar. Isso me impressionou. Deixa eu falar, este jovem está possesso. Certamente houve alguma legalidade. Alguma coisa ocorreu para que o diabo encontrasse legalidade para entrar na vida deste moço. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo aqui. Nós, como família cristã, como família de Deus, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o diabo espera legalidades para entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E hoje eu estou pregando para famílias e eu quero que você me ouça. Alguém pode dizer: pastor, eu nunca convidei o diabo para entrar na minha casa. Eu não estou falando verbalmente. Às vezes com atitudes nós podemos estar fazendo convites para que o diabo entre dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Aqui nesta noite, o sangue de Jesus tem poder. Nós vamos fechar todas as portas para que o inimigo não entre dentro da nossa casa. Eu queria dizer para você que está aqui nessa noite, para você que me ouve: não dê legalidades. Não abra concessões na sua casa, porque senão o inimigo entra. Ele entra dentro da tua casa, ele entra dentro do teu lar, atinge o teu filho, a tua filha. Às vezes não vai atingir você, mas vai atingir tua filha, vai atingir teu filho, vai atingir teu esposo, vai atingir tua esposa. Ele vai atingir quem está mais fraco, quem está mais vulnerável. Então nós, como crentes em Jesus, não devemos dar concessão para o diabo. Fechemos todas as brechas para que o diabo não venha entrar dentro da nossa casa. Quem entende isso, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Tem muita gente dando concessão para o diabo, dando convites, fazendo convites para o inimigo entrar dentro da sua casa e no meio da sua família, dando legalidade através de algumas atitudes que não agradam a Deus. E são essas atitudes que o diabo precisa para ter a legalidade que ele quer para entrar dentro da nossa casa e da nossa família. E nós precisamos ter vigilância, como família de Deus, como povo de Deus, vigilância para não darmos nenhuma legalidade ao inimigo, para que ele não entre dentro da nossa casa, para que ele não entre no meio da nossa família. Esta família foi acometida. De alguma maneira o inimigo conseguiu uma legalidade para invadir esta casa e atingir esta criança. E agora nós temos uma família desesperada. Nós temos um pai desesperado. Nós temos certamente uma mãe desesperada. Nós temos uma família despedaçada por causa da ação maligna contra esta casa. Jesus pede para trazer a criança. Ele acaba de discutir com os escribas, dizendo o que está acontecendo. Aí o pai entra em cena e diz: eu trouxe e ninguém pôde fazer nada. Aonde está a criança? No versículo de número 20, trouxeram-lhe. E quando ele o viu, imediatamente, quando a criança se aproximou de Jesus, logo, imediatamente, o espírito que estava sobre aquela criança o agitou com violência, e ele cai no chão endemoniado por terra e começa a se revolver no chão e espumar. Pastor, isso é mensagem para pregar no culto da família, pastor? É porque nós precisamos estar atentos, porque assim como esta família foi atingida, a nossa também pode ser. Nós precisamos vigiar. Vigiar, porque os ataques do inimigo são reais. Nós lutamos contra um inimigo real, e nós precisamos fechar todas as portas para que o inimigo não tenha legalidade dentro da nossa casa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. O inimigo não precisa de muito para estar dentro da minha casa, dentro da tua. Ele só precisa de uma legalidade, de uma brecha, de uma fenda, de alguma coisinha para entrar. E ele entrou nessa casa. E agora esse menino está nessa condição diante de Jesus. Quando o inimigo, quando levam a criança perto de Jesus, Fernanda, imediatamente há uma reação.
O inimigo sabendo que perdeu, porque quem está ali é o Filho de Deus, o próprio Deus, sabendo que é a última hora dele, ele está chegando, ele vai tentando de todas as maneiras tirar a vida daquele moço. Ele quer tirar a vida daquele jovem. Era esse o objetivo de Satanás, era matar aquele moço, matar aquele jovem. E ele vendo que o tempo dele estava findando, que Jesus estava ali para tirar ele de sobre aquele menino, ele vai tentar, as últimas cartas, ele vai tentar matar aquele moço. Ele lança aquele moço, ele começa a ter reações. E ele está ali, Jesus diz no versículo de número 21, e perguntando ao pai dele, olhando aquela situação, quanto tempo há que sucede isso? Quanto tempo esse sofrimento? Quanto tempo essa luta? E o pai disse, desde a infância. Olha quantos anos essa família está sofrendo, quantos anos este pai está padecendo com este menino, com este jovem, quantos anos, quantas lutas, quantas lágrimas, quantas noites mal dormidas. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, mas Jesus chegou para colocar um ponto final no sofrimento daquela casa. Quem pode dizer glória a Deus aqui nessa noite? Estou carregando essa luta há muito tempo, Senhor. Desde a infância que isso acontece. Sofrimento que de tempos. Deixa eu perguntar para você que está me assistindo, se tem alguém me ouvindo. Quanto tempo a luta? Quanto tempo tem perdurado o sofrimento, a aflição? Eu creio que hoje, nessa noite, Jesus pode botar um ponto final nessa luta. Botar um ponto final nessa situação, pode repreender este mal. Eu queria que você levantasse a mão para o céu e dissesse glória a Deus comigo. Oh, aleluia. Nós estamos numa guerra por famílias aqui hoje, Eliseu. Nós estamos numa batalha por famílias aqui hoje. Hoje é noite de vitória da família. Hoje é noite de bênção de Deus. Hoje é noite da gente orar. E se tiver algum demônio se levantando contra esta casa, com esse estilar, vai cair em nome de Jesus. Quanto tempo? Jesus começa a fazer um diagnóstico do problema. Quanto tempo isso acontece? Desde a infância. Desde a infância. Versículo 22, ele vai relatando o drama e dizendo, e muitas vezes, ou seja, não poucas vezes, muitas vezes, tenham lançado no fogo e na água para o destruir. Olha, o intuito do inimigo era acabar com a vida daquele jovem. Aquele jovem tinha marcas de queimadura em todo o corpo. O inimigo tomava aquele jovem, Marcos, lançava aquele jovem no fogo para aquele jovem morrer queimado. Mas certamente um pai sempre estava por perto para tirá-lo das chamas, lançava na água para afogá-lo, mas o pai estava lá para socorrer, vai morrer afogado. Não, aquele menino trazia, eu imagino as sequelas emocionais que essa criança traz, que esse jovem traz. Eu imagino as sequelas emocionais do pai, da mãe, da família, ao ver o seu filho neste quadro. Mas tinha alguém que podia mudar a história. Deixa eu falar uma coisa, os médicos não podiam mudar a história daquele menino, a sociedade não podia mudar a história daquele menino, os remédios da época não podiam fazer nada por ele, mas tinha alguém que podia mudar a história de vida daquele jovem. Quem crê nisso, diga glória a Deus aí. Eu encontro um jovem machucado, ferido. O inimigo feria, queria tirar de qualquer maneira a vida daquele moço. Lançava aquele moço no fogo, lançava na água. O objetivo era acabar com aquele moço, era matar aquele jovem, acabar com aquela família. E aquele pai angustiado diz para Jesus, mas se tu podes fazer alguma coisa. Mas se tu podes fazer. Por que ele diz, mas se tu podes fazer? Porque ele está decepcionado com os discípulos que não puderam fazer. Mas se tu podes fazer alguma coisa. Será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Tem compaixão. Sabe o que o termo compaixão é? Sentir a dor do outro. Toma para si a minha dor. Veja como eu estou sofrendo. Sinto um pouco a minha luta, a minha dor. Tem compaixão de quem? De nós. Dessa família. Tem compaixão da minha família.
Tem compaixão da minha casa. Olha com grande dor nós temos passado por causa desse problema. Nos ajuda. Tem hora que nós temos que pedir ajuda, irmãos. E pedir ajuda a quem? Aquele que pode nos ajudar. Tem gente buscando ajuda no lugar errado. Tem gente buscando ajuda com pessoas erradas. Tem gente indo buscar ajuda no lugar que não pode lhe ajudar. Está lhe enganando. Mas nós precisamos aprender como família a buscar ajuda em quem pode ajudar. Aleluia. E estava diante daquele pai, o único que poderia lhe ajudar. O nome dele é Jesus. Quem pode dizer glória a Deus aí? Só que Jesus no versículo 23 vai dizer assim, e Jesus disse-lhe, porque Jesus percebeu que naquela família, não apenas o jovem estava doente, possesso, enfermo, passando por dificuldades, mas Jesus aproveita daquela situação para também curar o pai. Jesus é cirúrgico. Ele diz assim, tu pode fazer alguma coisa? Ele diz, se tu crer. Em outras palavras, não depende muito de mim não, depende de você. Em outras palavras, eu posso. Mas você acredita que eu posso? Porque se tu podes crer, tudo é possível. Porque tem pessoas que procuram Jesus somente para resolver os seus dilemas. Só querem Jesus para resolver suas situações difíceis e embaraçosas. Só querem Jesus para que o demônio saia. Aí Jesus diz, eu não quero apenas isso, eu quero que você creia. Crer é muito mais do que acreditar em algo. Crer é seguir, caminhar juntos. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão passou a servir a Deus. O que Jesus esperava daquele pai? Que a partir daquele momento de dor, ele passasse a ser um seguidor de Jesus. Se tu podes crer. Eu quero um milagre, eu preciso do milagre, eu preciso resolver meu problema, Senhor me ajuda. Tem muita gente que vem para a igreja assim, aflito, desesperado e tal, e quando a situação resolve nunca mais volta. Porque queria Jesus apenas para resolver um problema, queria Jesus apenas para o milagre, queria Jesus apenas para a multiplicação do pão e do peixe, mas Jesus não quer. Jesus quer pessoas que creem nele, que sigam a ele, que sirvam a ele, que adorem. Não adianta, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa, sabe por quê? Se aquele pai não cresce em Jesus, não entregasse o seu coração, não confiasse, assim que Jesus virasse as costas, certamente o inimigo voltaria. Mas se aquele pai passasse a crer em Jesus, passasse a seguir a Jesus, servir, as portas seriam fechadas para Satanás e o nome de Deus seria glorificado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Jesus chama, dá ao pai a responsabilidade, joga para o pai a responsabilidade. Eu faço, mas eu espero que você creia. Você acredita? Aí o pai diz, versículo de número 24, caindo em si, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Parece que ele está se entregando a Jesus ali naquele momento. Naquele momento de dor, Juan, ele está se entregando a Jesus. Ele está reconhecendo o Senhor. Ele está dizendo, eu sei que tu me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, por muito tempo eu fui incrédulo. Por muito tempo eu deixei a incredulidade tomar conta de mim. Por muito tempo eu deixei. E por isso o inimigo ganhou tanta força. Mas me ajuda agora a crer. Me ajuda a confiar. Me ajuda a acreditar que tu pode mudar esta situação. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí.
O que está mais em jogo ali não é a possessão demoníaca, é a fé daquele pai. O que Jesus quer fazer é brotar, gerar fé no coração daquele homem aflito, porque a fé nos faz vencer, a fé nos faz triunfar, a fé nos faz ir além. Através da fé nós vencemos as tempestades da vida, vencemos os problemas da vida. É por isso que Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Enquanto Pedro estava crendo, ele andava sobre as águas, mas no momento que o vento soprou, que a fé foi embora, ele começou a afundar. Jesus pega Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé faz a gente triunfar em meus problemas. O que Jesus quer que aquele homem tenha? Fé. Fé para quê? Para que Jesus possa operar no meio daquele problema. Jesus exige de nós fé. Você crê que Deus pode fazer um milagre? Ah, irmão, sabe de uma coisa? Olha só, eu até creio, eu já nem sei se... Não. Primeiro o Senhor vai trabalhar na tua vida. Ele quer restaurar a tua vida, a tua fé. Ele está tratando daquele pai. Ele está tratando da fé daquele pai. Ele está restaurando a fé daquele homem. Ele está curando a fé daquele homem, para depois tratar do problema. Ele vai tratar do desespero do pai, da fé do pai, para depois tratar do menino. Às vezes a gente não entende, a gente passa por problemas em casa, com filhos, no casamento, e é uma grande oportunidade de Deus para nós, para nos tratar. De repente, a gente acha que o filho está precisando de solução, e de repente são os pais que estão doentes. De repente é o marido que está doente, de repente é a esposa que está doente, e no meio da tribulação, esse pai que estava doente, vem para a casa de Deus buscar socorro para o seu filho, e Deus trata o pai, e Deus trata a mãe. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Eu vim para buscar socorro para o meu filho, pastor. Eu vim para buscar socorro para minha filha, pastor. E Deus está tratando de você, Deus está curando você, Deus está restaurando a tua fé, Deus está renovando as tuas forças, Deus está te dando esperança. Ou seja, no meio desse vendaval, Deus está tratando com você. No versículo 25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe... Eu gosto desse termo, Fernando, porque Jesus trata com os demônios com a sua palavra. Dizendo-lhe. Ele vai liberar a palavra e vai dizer o quê? Espírito mudo e surdo. Se o espírito é mudo e surdo, como é que pode ouvir Jesus? Até mudo e surdo ouve Jesus. Espírito mudo e surdo. Talvez alguém que esteja ali olhando, mas esse cara é louco, está falando com mudo e surdo não ouve. Espírito mudo e surdo. Eu te ordeno. É uma ordem. Só dá ordem quem tem autoridade. Oh, aleluia. Diga para alguém que está do seu lado, aponte a mão assim para ele e diz assim: Jesus tem autoridade. Tem autoridade, aleluia. Oh, aleluia. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. É uma ordem. E quem está falando aqui é quem tem autoridade. E qual é a ordem? Sai dele e não entre mais nele. Olha que poder tem a palavra, Marcos. Olha que poder tem a palavra. A palavra que sai de Jesus, olha o poder que nós não temos noção do poder desta palavra, porque esta é a palavra de Jesus. Esta é a palavra de Jesus. Nós não temos ideia do poder que há nesta palavra. Eu te ordeno,
sai dele e não entre mais nele. Não precisou de mais nada, apenas essa ordem. Versículo de número 26 diz assim: e ele, clamando e agitando com violência, saiu. Não tem nem como discutir, saiu. Saiu rapidamente. Há uma reação no corpo daquele menino, há uma reação de força no corpo daquele menino. Ele grita, dá um grito e agita e sai com violência, jogando aquele menino, arremetendo aquele menino distante, e ficou o menino como morto. E quem estava ali disse, irmã Thelma, quem estava ali disse: meu Deus, ele matou o menino. Está morto. O menino ficou lá jogado no chão sem se mover. E todos que estavam ali, de maneira que muitos diziam que estavam mortos, quem estava por ali olhava e disse: meu Deus, ele morreu. Mas no versículo 27 Jesus se aproxima, estende as mãos, segura na mão daquele jovem. E quando Jesus segura, o poder sarador que está em Jesus começa a ser transmitido para o corpo daquele jovem. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, estou sentindo a presença de Deus. Quem está sentindo? Há um toque de Jesus, ele segura nas mãos daquele menino. E ao tomar pela mão daquele menino, eu não sei se ele estava morto. Pode ser que sim. Possa ser, quem me diz que não? Porque eles chegaram à conclusão que ele não se movia. Agora, possa ser que ele estava morto ou não. Independente disso, quando Jesus toca, tem vida. Ele poderia até estar morto, mas a morte sairia e a vida chegaria. Ele toca, segura na mão e vai levantando aquele menino. E vai levantando, e aquele menino que estava agora morto se levantou. É assim que o Senhor faz. O demônio vem e tenta tirar a vida. O demônio vem e quem olha diz: está morto. Mas Jesus chega, estende a mão, levanta e diz: estava morto, mas agora está vivo. Me ajude aí, Gabriela. Oh, aleluia. É isso mesmo, Eliseu. Nós estávamos mortos, mas Jesus estendeu a mão, nos segurou, Marcos, e nos levou, nos deu vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Será que Jesus quer segurar na mão de alguém hoje? Segurar na mão de alguém hoje e erguer esta pessoa e dizer: você está vivo, está curado, está liberto. O inimigo já foi embora, menino. Você agora está vivo. Vá viver sua vida. O inimigo perdeu esta batalha, porque o mais valente chegou ali. O inimigo tentar atacar a tua casa, lembre-se disso, diga: ei, pode ir embora, porque o mais valente está aqui. Jesus está aqui. Aleluia, aleluia. Diga para alguém, diga: o inimigo já perdeu a batalha, irmão. O inimigo já perdeu a batalha. Oh, aleluia. Já perdeu a batalha. Já perdeu a batalha. Vem orar, Fernanda. Vem orar pelas famílias. Famílias que estão sendo atacadas pelo inimigo. Eu quero orar por você. Famílias que estão em guerra agora, que o inimigo tem se levantado contra a tua casa, a tua família. Nós vamos orar agora, porque o inimigo já perdeu a batalha, porque maior é o que está conosco. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Em tua presença nós estamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi liberada aos nossos corações nessa noite, Senhor. A tua palavra nos ensina, nos exorta, Senhor, nos edifica, Senhor, nos abençoa, Senhor. E nesta noite nós fomos instruídos por ti, por tua santa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o mais valente das nossas vidas, Senhor. Ainda que o inimigo se levante contra a nossa casa, contra a nossa família, em teu nome, Senhor, nós repreendemos o inimigo, Pai. Em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor, nós neutralizamos todo o agir do inimigo contra a nossa casa.
casa, quanto a nossa família, quanto os nossos filhos. Senhor, que o Senhor tenha compaixão de cada família nessa hora, que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos e das tuas filhas, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha dar direção para os teus filhos, venha dar sabedoria, que nessa noite nós venhamos, Senhor, fechar todas as portas para o inimigo, todas as brechas que foram abertas sejam fechadas para a glória do teu nome. Ah, Senhor, ainda que ele tenha entrado, há poder no teu nome, Jesus, há poder no teu nome, tu és poderoso, e no teu nome nós repreendemos todas as artimanhas de Satanás contra a nossa casa, contra a nossa família, contra esta casa, contra esta família que está oprimida pelo inimigo. Que nessa noite essa casa seja liberta para a glória do teu nome, esta família seja liberta, que haja nesta família fé, que haja nesta família, meu Pai, libertação do Senhor. Vai com o teu sangue, Pai, nessa casa, vai com o teu sangue, Pai, vai com o teu sangue, que o teu nome é poderoso, Pai, e vai abençoando e libertando essas vidas para a glória do teu nome. Senhor, nós entregamos a nossa casa em tuas mãos, a nossa família em tuas mãos, te pedimos a tua bênção, guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a todo momento, nos dá sabedoria, nos dá visão espiritual, nos dá discernimento, Senhor, nos dá força, nos dá fé, Senhor, Pai, coragem para fechar, meu Pai, tudo aquilo, Pai, que nós temos aberto para que o inimigo entre na nossa casa e nosso lar, Senhor. Assim oramos, ó Pai, agradecido, Senhor, no nome de Jesus, amém. Oh, glória! Oh, presença. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Diga glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus? Diga aí, o inimigo já perdeu, já perdeu. Porque o maior é Jesus, maior é Jesus. Maravilha, irmão. Que a tua família seja abençoada, que a tua casa seja abençoada. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam: e a vitória é nossa, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.